Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa palavra que parece universal, uma ideia que, assim, ecoa em quase todas as culturas. Paraíso. Uhum. Só de dizer a palavra a mente já viaja, né? Para um lugar de paz absoluta, jardins, o fim de todo sofrimento. Mas se a gente parar para pensar, o que exatamente é isso? De onde vem essa imagem tão poderosa? Essa é a questão central. A nossa análise de hoje se baseia num artigo que faz exatamente essa arqueologia da ideia de paraíso. Ele nos leva desde as origens, que são surpreendentemente concretas, Sim. até as mais complexas abstrações teológicas e suas variações pelo mundo. E a nossa missão é justamente essa, investigar essas camadas. E o ponto de partida, olha, já quebra a primeira expectativa. A palavra paraíso não nasceu com uma conotação celestial. De jeito nenhum. Ela vem do avéstico, uma língua iraniana antiga, da expressão pairidaisa, que significava literalmente jardim murado. Um conceito bem pé no chão. Totalmente. Um oásis cercado, sabe? Protegido do caos, da aridez do mundo lá fora. E essa evolução de um jardim físico para um destino espiritual é uma janela extraordinária para a gente entender como a humanidade lida com suas maiores angústias e esperanças. Vida, morte, justiça. Exato. E para entender essa jornada, o melhor lugar para começar é na sua representação mais influente, a bíblica. Certo. E o começo dessa história, claro, é o Jardim do Éden, em Gênesis. O artigo o posiciona como o arquétipo do paraíso na Terra. O protótipo. Um lugar de harmonia total, onde a comunhão entre o divino e o humano era direta, sem barreiras. A perfeição original que, bom, a gente sabe que foi perdida. E essa perda se torna o motor de toda a narrativa que vem depois. O Éden não é só uma memória de um passado dourado, ele estabelece um padrão. Uma referência do que se perdeu. Exato. A história da busca pelo paraíso vira, em muitos aspectos, a história da busca por recuperar ou transcender esse estado perdido. E essa busca dá uma virada de 180 graus no Novo Testamento. Espera um pouco, porque isso aqui muda completamente a perspectiva. Sim. A gente deixa de falar de um jardim perdido no passado para uma promessa que acontece no hoje. Eu tô pensando naquela cena da crucificação, Claro. quando Jesus se vira para o ladrão ao seu lado e diz: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Isso muda a linha do tempo da salvação, não é? Muda radicalmente. Essa promessa de Jesus é um ponto de virada teológico. Total. O paraíso deixa de ser um lugar geográfico a ser reencontrado e passa a ser um estado de comunhão com Cristo, acessível imediatamente após a morte. É uma desterritorialização do conceito. Não é mais um lugar, é um estado. Não se trata mais de voltar para um jardim, mas de entrar numa nova dimensão de existência na presença do divino. E isso antes mesmo da ressurreição final. E essa ideia de uma realidade espiritual não física ganha ainda mais força com as experiências dos primeiros cristãos, certo? Tipo a do apóstolo Paulo? Sim, o que é fascinante aqui é como o relato de Paulo em 2 Coríntios solidifica essa nova compreensão. Ele descreve ter sido arrebatado ao paraíso. Certo. E na mesma passagem, ele equipara isso ao terceiro céu. Na cosmologia judaica da época, essa era uma expressão para designar a morada mais sublime de Deus. O nível mais alto da realidade espiritual. Exatamente, o topo. Então, paraíso e céu começam a se sobrepor aqui. Deixam de ser conceitos distintos. Exatamente. Paulo os usa quase como sinônimos para descrever uma realidade espiritual transcendental que não dá nem para descrever em palavras, sabe? E que está muito além de qualquer imagem terrena de um jardim. O paraíso se torna definitivamente a própria presença de Deus. Entendi. Então temos o Éden, que foi perdido. Temos esse paraíso espiritual imediato prometido na cruz, mas a história não termina aí. Qual é a promessa final? O artigo fala muito sobre as visões do livro do Apocalipse. O Apocalipse funciona como uma grande síntese. Ele retoma os símbolos do Éden.
A árvore da vida, o rio. Isso, a árvore da vida, o rio da água da vida, mas projeta tudo isso numa escala cósmica. Não mais num jardim, mas numa cidade celestial que desce à Terra. Ah, então esse paraíso intermediário, onde as almas estariam agora, é como uma antessala para algo ainda maior. É uma boa analogia. O artigo explica que, na teologia cristã, o paraíso em que os crentes entram após a morte é um estado de bem-aventurança, mas ainda é intermediário. Certo. A promessa final, o clímax de tudo, é o que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. A visão não é de uma fuga da criação material, mas da redenção e transformação dela. O céu e a terra se unificam? Exato. Deus habita com a humanidade de forma plena. É a consumação do propósito original do Éden, mas numa escala glorificada. Certo. Essa visão bíblica tem várias camadas, então. Mas a conversa não parou por aí, né? Como os pensadores que vieram depois, os primeiros teólogos, lidaram com essa herança tão complexa? Eles mergulharam fundo nessas nuances, muitas vezes adicionando, novas camadas de complexidade. O artigo destaca, por exemplo, Ireneu de Lyon, um bispo do século II. Certo. Ele propôs algo que pode soar estranho para a gente hoje, uma distinção hierárquica no pós-vida. Hierárquica? Nossa, isso é curioso. Me soa quase como uma estrutura social na vida após a morte. Quer dizer que a ideia de que na morte somos todos iguais não era tão clara para eles? Exatamente. Para o Ireneu, o paraíso seria uma morada intermediária de alegria para a maioria dos justos. Já o céu, a visão face a face com Deus, seria uma recompensa superior, reservada a uma elite espiritual como mártires e apóstolos. Essa visão reflete uma preocupação intensa com a justiça divina. A ideia de que as recompensas deviam ser proporcionais aos méritos, sabe? Vez no paraíso não entra em conflito com a noção de um Deus infinitamente misericordioso. Parece um sistema de recompensas um pouco burocrático. Sem dúvida. E essa tensão entre graça e mérito, entre um destino único e destinos estratificados, percorre toda a história do pensamento cristão. E a discussão ficou ainda mais complexa quando a filosofia grega entrou em cena. Ah, claro! O artigo menciona Orígenes de Alexandria, um gigante intelectual do século III, cuja visão do paraíso tinha uma forte influência platônica. E como era essa visão? Para Orígenes, o paraíso era menos um destino final e mais uma escola espiritual. Uma escola para almas. Espero que não tenha prova final. Mas, falando sério, essa ideia de progresso eterno é muito mais dinâmica do que a imagem comum de um descanso estático, de ficar sentado numa nuvem, né? Completamente. Na visão dele, as almas dos justos não atingiam um estado de perfeição estática. Elas continuavam num processo de purificação, de aprendizado, de aprofundamento no conhecimento de Deus. Uma jornada que continua. É a ideia da alma numa jornada ascendente e perpétua, movendo-se sempre em direção ao Uno, que é um conceito puramente platônico. Essa ideia de escola para almas é tão abstrata. Fico imaginando como eles conseguiam comunicar algo tão complexo para a população em geral, numa época em que a maioria não sabia ler. A arte deve ter tido um papel, gigantesco nisso, não? Um papel fundamental. A arte sacra era o livro dos iletrados, a teologia em imagens. O artigo traz um exemplo espetacular. O afresco O Juízo Final, de Fra Angélico. Sim. Ali, o paraíso é retratado como um jardim circular, um espaço de ordem e beleza. A gente viu os anjos e as almas salvas dançando numa ciranda de comunhão, com a árvore da vida no centro. E o mais interessante, segundo a fonte, é o que não está visível. O afresco tem uma espécie de buraco de luz no centro, onde deveria estar Deus. E essa ausência é teologicamente genial. É muito inteligente. Fra Angélico não tenta representar o irrepresentável. Em vez disso, esse vazio luminoso simboliza a presença invisível, transcendente e ainda assim central e ativa de Deus. É de lá que emana toda a luz e a ordem. A arte não estava só ilustrando, estava ensinando teologia profunda de uma forma visualmente poderosa. Fantástico. Já viajamos da Pérsia Antiga à Florença renascentista, mas a ideia de paraíso, claro, não é exclusividade do cristianismo.
Como o artigo explora outras visões de mundo, Ele mostra como esse anseio por uma existência pós-morte feliz é quase universal, mas as respostas são incrivelmente diversas. É interessante notar como algumas visões fazem questão de trazer o paraíso de volta para a Terra. fechando o ciclo. Exatamente. Fechando o ciclo que começou lá no Éden. Como no judaísmo, imagino, onde a conexão com o pardês, o jardim, é a raiz de tudo. Perfeito. No pensamento judaico, a esperança messiânica está muito ligada à restauração da criação, a um tempo em que a paz e a justiça reinarão na Terra, uma espécie de Éden restaurado. E essa mesma ideia de um paraíso terrestre ressurge de forma muito literal na crença das Testemunhas de Jeová. Certo, para eles o fim do mundo não é a destruição do planeta, mas a purificação dele. Isso. Após a Batalha do Armagedon, a Terra será transformada num paraíso global, onde os justos viverão para sempre. É uma visão que recusa a fuga para um plano espiritual e insiste na redenção do mundo material. Essa é uma linha de pensamento. Mas e as outras? O artigo fala do Islã, onde o paraíso, ou Jannah, é descrito com detalhes muito vívidos no Alcorão. Sim, Jannah significa jardim, e uma de suas designações mais elevadas é Firdaus, que vem da mesmíssima raiz persa de paraíso. As descrições são de uma beleza sensorial intensa. Rios de leite e mel, jardins verdejantes, um lugar de deleite. Uma recompensa. E aqui o artigo aponta uma diferença teológica crucial na forma de se chegar lá. Uma diferença fundamental. No Islã, o paraíso é explicitamente apresentado como uma recompensa pelo mérito, pela fé, boas obras, o cumprimento dos pilares da religião. É algo a ser conquistado. Certo. Já na corrente principal do cristianismo, a ênfase recai sobre a graça divina, um dom imerecido, recebido pela fé em Cristo, não como pagamento por obras. Nossa, essa é uma diferença gigantesca na psicologia da fé, não é? Total. De um lado, uma visão onde a eternidade é algo a ser merecido, quase como uma transação. Do outro, um presente que não se pode conquistar. Isso deve moldar toda a forma como o fiel se relaciona com o divino. Sem dúvida. Molda a ética, a motivação e até a ansiedade religiosa. A fonte não se aprofunda nisso, mas essa tensão entre mérito e graça é uma das grandes linhas divisórias do pensamento religioso global. Saindo dessa dicotomia, o artigo nos leva para um terreno onde a vida terrena é vista mais como um estágio de uma longa jornada. Estão pensando no espiritismo. Para a doutrina espírita, a própria ideia de paraíso como um lugar físico é rejeitada. O que se chama de céu ou paraíso é, na verdade, um estado de consciência. Uma condição de harmonia, de paz. Exato. Uma elevação espiritual que o espírito alcança progressivamente. Não é um destino, mas uma etapa da jornada. Uma jornada que se desenrola através de múltiplas encarnações, num ciclo contínuo de aprendizado e depuração. E para fechar essa viagem, o artigo nos leva a um terreno mais esotérico, o rosacrucianismo. Um movimento místico europeu, né? Que mistura cristianismo, alquimia. Isso. A visão deles sobre o pós-vida é, como se poderia esperar, bastante particular. Também envolve reencarnação, mas com uma estrutura bem definida de estágios pós-morte. A alma atravessa diferentes céus, que são, na verdade, fases de um processo. Uma revisão da vida? Primeiro céu, sim, uma revisão da vida que passou para absorver as lições. O segundo é onde se projeta e se prepara a próxima encarnação, com base nas necessidades kármicas. É um sistema bem pedagógico. E no meio de tudo isso temos o mormonismo, com uma das cosmologias mais detalhadas que existem. Parece que eles levam a ideia de hierarquia do Ireneu a um outro nível. A um nível de detalhe impressionante. Após a morte, as almas vão para um mundo espiritual intermediário, dividido em paraíso, para os justos, e prisão espiritual. Mas o destino final, após a ressurreição, é um de 3 reinos de glória. O celestial, o terrestre e o telestial. Exato. O celestial, o mais alto, o terrestre para pessoas boas e o telestial, o mais baixo. É um sistema que busca acomodar todos em um grau de glória correspondente às suas ações e escolhas. Uma tentativa de resolver a questão da justiça divina de forma quase matemática. Uau!
Então, depois dessa viagem toda, o que tudo isso significa? A gente começou num simples jardim murado persa. Um conceito de segurança e abundância. Um ideal muito concreto. E a gente viu esse ideal ser transformado dentro da Bíblia de um lugar físico perdido, o Éden, para uma promessa espiritual imediata. De comunhão. E, finalmente, para a visão cósmica de uma criação inteiramente renovada. Uma trajetória de crescente abstração e espiritualização. E fora desse eixo, vimos a ideia se ramificar em inúmeras direções. Uma escola platônica para almas, sistemas hierárquicos, a restauração aqui na Terra. Ou ciclos de reencarnação. Exatamente. É uma diversidade de respostas impressionante para a mesma pergunta fundamental sobre o que nos espera. E no fundo, o que o artigo revela é que o paraíso, em todas as suas formas, é a projeção dos nossos mais profundos anseios. É a nossa resposta à desordem, ao sofrimento, à injustiça do mundo. É uma tentativa de imaginar um lugar ou um estado onde tudo finalmente faz sentido, onde há paz, justiça e, acima de tudo, comunhão, seja com Deus, com a natureza ou uns com os outros. O paraíso é o nosso mapa da esperança. Um mapa da esperança, acho que não há definição melhor. E essa análise toda nos deixa com uma última provocação. O artigo nos mostrou como essa ideia evoluiu de um jardim cercado para conceitos espirituais incrivelmente complexos. Isso leva a gente a pensar, se a busca por um paraíso é uma constante humana, como essa busca se manifesta hoje, fora dos contextos estritamente religiosos? Quais são os jardins murados de segurança, de paz, de perfeição que a gente tenta construir para nós mesmos no nosso mundo moderno?